Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no processo de instruir o vestibular da FUVEST, dessa vez com aulão. Cada uma dessas questões foi resolvida na playlist FUVEST 2022. Então, por que a gente faz o aulão? A gente faz o aulão na pegada de resolver todas as questões numa batida só, como se fosse a prova, sem a preocupação de buscar soluções alternativas ou detalhamento na resolução. Se você quiser isso, você pode ver a questão feita com mais cuidado na playlist FUVEST 2022. Aqui é papum, como se fosse um aluno em prova, combinado? E essa questão aí, essas 8 questões aí, a primeira diz o seguinte: um bom café, ser preparado a temperatura um pouco acima de 80 graus Celsius. Para evitar queimadura na boca, deve ser consumido a temperatura mais baixa. A xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 Celsius. Com a quantidade de leite gelado, a temperatura de 5 graus Celsius ser misturada no café para que a temperatura do café com leite seja de 65 graus Celsius. Bem, trata-se de calor sensível, né? Então, fórmula do Quimacete, né? MC delta teta. Legal? E quais considerações a banca coloca aqui? Eles dizem que o calor específico e a densidade do café e leite sejam idênticos. Vamos considerar todo mundo como água, então o calor específico vai ser de 1 caloria por grama grau Celsius e a densidade, massa específica, aí, né, tem diferença técnica, mas para aqui, para o que a gente quer, é 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por mililitro, que rigorosamente dá no mesmo. Então, onde você está vendo aí 60 mililitros, você pode pensar 60 gramas e assim por diante. Então, você tem que a soma dos calores vai ter que ter um sistema aí de zero ganho, né? Porque é um sistema fechado, quem ganha alguma coisa coincide com quem perde de outra e por aí vai. E vamos começar aqui vendo do café, né? Então, no café eu tenho 60 gramas, calor específico 1, variação de temperatura. Você quer chegar a 65 graus partindo de 80. Então, até um valor negativo aqui. No caso do leite, a massa é o que você quer saber, calor específico 1, variação de temperatura. Temperatura final 65, partindo de 5. Então, vai variar 60 graus aí. Então, vamos lá. 60 m vai ser igual, vou passar todo mundo já para o outro lado, porque isso aqui vai dar menos 15, esse daqui, ó, esse trecho aqui vai dar menos 15, passando para lá vai virar 15, multiplicado por 60. Corta 60 de cada lado, então a massa vai ser de 15 gramas ou 15 mililitros, devido a esse efeito aqui. Vai lá, marca a letra C de cachorro louco, e nos despedimos da questão 50. Na questão 51, diz o seguinte: uma criança deixa cair de uma mesma altura 2 maçãs, uma delas 2 vezes mais pesada do que a outra, ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs frente à altura inicial. É correto afirmar a respeito das energias cinéticas das 2 maçãs atingir o solo. Uma vai ter igual, a outra vai ter o dobro, metade, o quádruplo ou 1/4, né? Qual vai ser a relação aí entre as energias cinéticas? Bem, se essa aqui tem o peso P, ela vai ter a massa M. Se essa aqui tem o peso 2P, a massa vai ser 2M, porque o peso é a massa que multiplica a aceleração da gravidade. Então, a gente pode pensar em termos de massa M e massa 2M. Como em queda livre, ambas vão chegar com a mesma velocidade, velocidade V. Qual vai ser a energia cinética? A massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Aqui também, só que, no caso, vão ser 2 massas, portanto, vai ser o dobro da energia cinética da anterior. Vai lá, marca a letter B de Beatles, que diz que a maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve, e não se fala mais nisso. Questão 52 diz o seguinte: uma bola de bilhar vermelha está inicialmente em repouso 40 centímetros das bordas da lateral e superior da figura de uma mesa de bilhar. Como mostra a figura, uma bola branca de mesma massa e tamanho é lançada em direção à vermelha com velocidade V0
paralela à borda lateral. Tá aqui o sisteminha, né? A bola tá vindo aqui paralela à borda lateral, se choca com a outra para você matar a bola vermelha na caçapa da esquerda, né? As duas bolas colidem em algum tempo depois, a bola vermelha está prestes a cair na caçapa, posicionada na junção das duas bordas, no mesmo instante em que a bola branca toca a borda superior da mesma distância D da bola vermelha. Se ao mesmo instante, olha só o que acontece, a velocidade que essa bola vermelha vai ter aqui, no eixo Y, vai ter que coincidir com a velocidade que a bola branca, deixa eu pegar a canetinha branca aqui, ó, com a mesma velocidade que ela vai bater aqui. Legal? Então, no eixo Y, você pode calcular a quantidade de movimento aqui, ó, que deve bater bonitinho. Legal? Conforme a figura. O valor de D vai ser aproximadamente. Repara aqui o seguinte, tá? Essa bola daqui, ela vai partir a um ângulo de 45 graus aqui. Então, o que vai acontecer com a bola branca? Por questão de simetria. Como elas vão ter velocidades iguais aqui, ó, elas vão junto no eixo Y. No eixo X, o que vai acontecer? A quantidade de movimento inicial era igual a zero. Se a quantidade de movimento inicial é igual a zero, a quantidade de movimento que você vai ter para cá da bola vermelha, deixa eu até botar em caneta vermelha para você enxergar bonitinho, ó. A quantidade de movimento depois do choque que você vai ter aqui, vai ter que coincidir com a quantidade de movimento que você tem no choque aqui. Como as massas são iguais, as velocidades em módulos vão ser iguais. Então a distância que você tem daqui para cá, essa daqui também vai ir a 45 graus, vai ser igual à distância daqui para cá. Como daqui para cá você tem 40, a distância total aqui é de 80 centímetros, letra D de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana, e não se fala mais nisso. Avançando aí, questão 53. Considere a situação indicada na figura em que o motor, com auxílio de uma polia, ergue verticalmente uma caixa de 12 kg. A caixa contém materiais frágeis que deve ser erguida com velocidade constante. Qual é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar a tarefa? Como a velocidade é constante, a velocidade é igual a uma constante, tá? E ela está em retilíneo, movimento retilíneo, a aceleração em termos vetoriais vai ser igual a zero, fazendo com que a soma das forças que atuam sobre o corpo também seja igual a zero. Legal? É o famoso equilíbrio dinâmico. Quais forças significativas atuam aqui? O peso da caixa, massa que multiplica a aceleração da gravidade, e a atração, que em última instância é causada pelo motor. Então a atração vai ser igual ao peso. Então a atração vai ser igual a massa, 12, vezes a aceleração da gravidade, 10, e isso vai dar 120. No sistema internacional, newtons, letra D de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana. Avançando aí, questão 54, é a questão que foi anulada. Ela diz o seguinte: dois fios muito longos transportam cada um deles uma corrente elétrica de intensidade I, conforme indicado na figura, com carga Q+, a carga positiva, situada a uma distância R de cada um dos fios. Cada um dos fios move-se com velocidade constante ao longo da direção Z. Talvez esteja ruim de enxergar, né? A intensidade de corrente aqui está para cima e aqui está para baixo. Legal? Então, se você está vendo aí no celular pequenininho, talvez seja ruim de ver, né? Então, intensidade de corrente aqui I, a mesma intensidade de corrente aqui I, uma para cima e outra para baixo. Legal? Deixa eu só tirar para não ficar muito poluído. O módulo e o sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por zero. Aí, na verdade, se você parar para pensar, só a direção e sentido mata, né? Porque em Y para a esquerda, Y para a direita, X saindo do papel, X entrando no papel, ou zero, né? Então, essa questão morre sem fazer conta, né?
E na hora de fazer a conta é que a banca aí cometeu uma pequena falha que teve que anular a questão. E o campo magnético, por um fio muito longo, transportado, corrente I, tem um valor aproximadamente de μ0 L dividido por 2πr, sendo R a distância até o ponto e μ0 correspondente à constante de permeabilidade magnética. Bem, pessoal, regra da mão direita para descobrir como é que vai funcionar o campo. Deixei esse meu polegar grandão aí devido à proximidade, né? Então você coloca aqui na direção da intensidade de corrente. Legal? Então tá aqui, ó. Tá aqui e para outra tá para baixo, né? Coloca a tua mão aberta assim, né? E dá um tapa girando, ó. Esse giro aqui. Esse giro vai dizer para onde está se comportando o campo. Vou fazer aqui em vermelho, ó. Então, o vetor campo magnético vai estar com essa carinha aqui. E do lado de cá, como vocês estão vendo, ele está entrando. Então, penacho no bonitinho aqui do teu campo, devido ao fio de lá. Legal? Deixa eu apagar todo mundo aqui, para poder fazer relativo ao fio da mão, o fio direito, do lado direito aí, né? Então, azul, repara que tá para baixo aqui, ó. No caso, você teria que botar o teu celular de cabeça para baixo, então, no caso específico, o polegar estaria apontando para baixo. Na hora que você girasse a mão, então, ia para o sentido oposto. Então, vai girar assim, ó. E do lado de cá, ele também está entrando. Então, o teu campo magnético, ele vai estar entrando aí. Agora, o pessoal usa a tal da regra da mão esquerda. Eu não gosto. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui para você descobrir direção e sentido da força magnética no caso. Ó, o que a gente vai fazer? Mais uma vez, ó, pega a carona, o polegar, na intensidade de corrente, quando é fio, ou na velocidade da carga, tá? Lógico que a gente está falando de uma carga positiva, senão seria tudo ao contrário, né? Então, tá aqui o teu vetor velocidade. O dedo médio aponta para onde está o teu campo. No caso, está entrando. E a palma da mão, como se você desse um tapa para você ter a força magnética. Vou fazer ela aqui em roxo. Então, a força magnética, ela vai estar apontada para esquerda aqui, no eixo Y, valor negativo, a resposta seria a letra B. Só que, na hora de fazer as contas, o pessoal esqueceu de colocar a velocidade, por isso que essa questão foi anulada. Olha só, qual o valor de B? B vai ser μ0 vezes o comprimento dividido por 2πr. Só que você tem duas vezes. Então, o somatório dela aí, ó, no caso, como está na mesma direção e sentido, a soma vetorial vai coincidir com a soma propriamente dita. Então, o campo magnético vai ter esse valor aí. Quando você quer saber qual o valor da força magnética, a gente tem duas possibilidades de fórmula, né, que eu gosto de memorizar assim. Biu mora na quinta da Boa Vista. Legal? Aqui, quando é força em um fio, e do lado de lá, né, QBV, quando é força em uma carga. Legal? Então a fórmula que você vai usar é essa daqui. Então a tua força magnética vai ser carga multiplicado pelo campo vezes a velocidade. Tava tudo bonitinho aqui, ó. Só que eu dei uma bobeira, deixa eu corrigir aqui, pessoal. No caso, eu em vez de cortar o 2 do R, o 2, eu cortei o R. Deixa eu corrigir aqui. Aqui vai dar πr. Canetinha roxa. Então, aqui embaixo também, canetinha preta, πr, não 2π. Legal? Então, olha só. Tá tudo bonitinho aí, só que eles esqueceram de colocar a tal da velocidade. Por isso que essa questão foi anulada.
O fato de eu ter dado bobeira aqui mostra que, como é muita conta, a gente erra mesmo, né? Então, a banca está devidamente perdoada, né? Eu acho que se eles fizessem essa questão sem colocar o módulo só a direção e sentido, seria uma questão bonitona, né? Aí não precisaria ter esse note a note enorme também. Vida que segue. Questão 55, um componente eletrônico tem a curva característica que mostra o gráfico a seguir. Então, um gráfico de corrente e diferença de potencial, né? A resistência elétrica da componente da região em que ele se comporta como um resistor ohmico vale aproximadamente. Então, você quer aplicar a fórmula U é igual a IR. E você pode pensar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, ou nesse ponto aqui onde os valores numéricos estão bem apontadinhos aí. Só que um deles você não pode usar. Por quê? Repara aqui. Nesse trecho, aqui mais ou menos até aqui, o resistor é ômico, porque ele está se comportando de uma maneira linear. Do lado de cá ele faz uma curva. Então nesse trecho aqui ele é não ômico, então você não pode usar esse valor aqui. O valor que a gente vai usar é esse aqui, para corrente de 0,5 e diferença de potencial de 0,4. Então, diferença de potencial 0,4, intensidade 0,5, então você descobre o valor da sua resistência. Então, a resistência vai ser 0,4 dividido por 0,5, isso aí dá 4/5 ou 0,8. Unidade de Sistema Internacional, ohms, letra C de cachorro louco, e não se fala mais nisso. Seguindo aí, questão 56, canhão de Newton, conceito bem interessante, tá? O canhão de Newton, esquematizado na figura, um experimento mental imaginado por Sir Isaac Newton, para mostrar a lei da gravitação era universal. Disparando um canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia na Terra em virtude da força da gravidade. Com uma maior velocidade inicial, a bala iria longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Newton concluiu, Newton, né, gente? Eu fiz a pronúncia de inglês ali, de brincadeira no começo. Gente normal, quando fala isso aí, lendo em português, fala Newton, né? Newton, pô, fala sério. Concluiu esse movimento orbital seria a mesma natureza do movimento da Lua em relação à Terra. Qual seria a velocidade do projétil lançado horizontalmente do alto do Everest a uma distância aproximadamente de 6.400 km. Então, a distância é o raio da Terra aí, 6.400 mil metros. Legal. Vou trabalhar com o sistema internacional para não dar problema, né? Em órbita da Terra. Então, ó, qual é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, no caso aqui, vai coincidir com a própria aceleração da gravidade. Então, a aceleração centrípeta, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, vai ser igual a aceleração da gravidade naquele ponto. Então, a velocidade ao quadrado vai coincidir com GR. Quando você achar esse valor aí, extrai a raiz e vê o que dá. Então, velocidade ao quadrado, G é igual a 10. O raio em metros, vamos lá, 64 vezes 10 a 1, 2, mais 3 lá, 10 elevado a quinta. Então, a velocidade ao quadrado é 64 vezes 10 elevado a sexta, extraindo a raiz. 64, raiz de 64 é 8, raiz de 10 a sexta é 10 ao cubo, então isso aí em metros. 8.000 metros ou 8 quilômetros. Tá? Como é velocidade, obviamente, por segundo. 8 km por segundo, letra A de anarquia, e não se fala mais nisso. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância da América do Sul e da África aumenta nos dias atuais cerca de 2 centímetros a cada ano. Então,
Velocidade 2 centímetros por ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, tomando a distância atual de 5.000 km, então, ΔS aí de 5.000 quilômetros entre os limites das massas continentais. Indica a melhor alternativa para o tempo transcorrido desde que ambas estiverem unidas em um supercontinente, Pan, né? Geoterra, então Pangeia. O valor obtido pela ordem de magnitude não é o mesmo calculado em estimativas mais precisas, né? Então isso é um chute elegante. Então ΔS é igual a VT, só que você vai ter problema de unidade. Vamos colocar tudo em metros, né? Então 5.000 de novo, metros. Velocidade 2 centímetros, 10 elevado a menos 2 centímetros por ano. Legal? Então, o teu tempo aí, né? A resposta que você vai ter do tempo aqui, né? Vai estar em anos. Então, como é que vai ser isso? Vai ser 50, 10 ao quadrado. Eu separei esse 50 aqui para facilitar a conta, tá? 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, 10 à quinta, dividido por 10 elevado a menos 2, você repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 dá 7. Então, o teu tempo de 50, né? Estava aqui esquecendo de colocar dividido por 2. Então, o tempo vai ser 25, seguido de 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar os pontinhos aí para a gente se orientar. 250 milhões. 250 milhões de anos está aqui na letra D de Drosophila melanogaster e não se fala mais nisso. Questão fácil, mas enjoadinha, com esse montão de zero aí. Você já está com a vista lá sofrida. Fizemos as questões em 22 minutos, tempo razoável aí. 3 minutos por questão, então 8 vezes 3, 24, tá um pouquinho abaixo da média, bem esperado aí, né? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, onde tem um montão de recursos para te ajudar. Isso está muito sério. E no mais, aquele enorme abraço.